A todos com a paz do Senhor. Na semana passada nós começamos a falar sobre a questão das atitudes, né? Que é o tema deste mês. E eu gostaria de voltar novamente ao Evangelho que escreveu São João, no capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15, versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Nós podemos observar, na continuação deste capítulo, onde o Senhor declara que, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, o segredo da vida do cristão consiste justamente em ele viver cheio da palavra. Uma pessoa que é despida do conhecimento bíblico, despida do conhecimento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, do pensamento de Deus, a mente de Deus, essa pessoa, ela tem as suas ações e as suas reações pautadas simplesmente pela vida natural delas. O que elas falam, aquilo que elas pensam, aquilo que elas pensam, aquilo que elas falam. E elas falam aquilo que elas adquiriram aos pés de Freud, de Skinner, de outros grandes cientistas do mundo e afora, dos catedráticos das faculdades, dos livros, da literatura que eles leem. O homem, naturalmente, ele tem pouco de si e muito daquilo que ele adquire dos outros. Agora, o que faz a diferença é você pensar como Deus pensa, porque você pensa de acordo com a Escritura Sagrada. Essa é a diferença que existe entre nós e eles. É porque as nossas respostas, as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas ações são pautadas pela Escritura Sagrada, pelo autor da vida. É por isso que a Bíblia diz que se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, precisamos cada vez mais e mais estar cheios dessa palavra. E aqui nós encontramos Jesus dizendo que eu sou a videira verdadeira. Videira, você já ouviu na semana passada, é justamente a árvore que produz o fruto. E se Jesus é a videira verdadeira, ou seja, o fruto que ele produz, o fruto que emana do Senhor Jesus Cristo, o seu caráter, a sua atitude e as suas ações é da videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador, e toda vara que está em mim, diz aqui a Bíblia Sagrada, ela vai dar esse fruto. Porque se estamos enxertados nele, você não tem por que dar um fruto diferente. O fruto do cristão, ele é pautado pela videira verdadeira, e você sendo o galho, você vai produzir o fruto digno de arrependimento. E é justamente isso, quando nós somos orientados pela palavra, o que acontece em nossa vida, nós sentimos capazes de perguntar inicialmente, como aquele livro que foi escrito há uns tempos atrás, em seus passos, o que faria Jesus? É a pergunta que o autor daquele livro leva você a refletir. Diante de tais circunstâncias, o que Jesus faria? Como é que Jesus reagiria? Qual seria a sua atitude? Então, quando acontece algo na nossa vida, se fizéssemos essa pergunta, o que Jesus faria diante desse quadro? Então é isso que nós vamos fazer. É isso que vai nos identificar como membros desta videira verdadeira. Vamos verificar
identificar aqui um episódio no Antigo Testamento que vai nos ilustrar muito bem este caso. Vamos para o livro de Gênesis. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. E vamos verificar aqui no capítulo de número 45. Todos nós sabemos aqui, ou conhecemos a história de José. José tinha uma diferença muito grande de seus irmãos. Se você começar a observar o comportamento dos irmãos de José, eles praticamente não absorveram quase nada dos ensinamentos que o seu pai trazia na mesa de refeição, nos momentos em que a família estava reunida, para conversar, para dialogar, porque Jacó, ele tinha uma responsabilidade de transmitir aos seus filhos aquilo que Abraão transmitiu para ele. O conhecimento da palavra era transmitido via oral, no meio da família. E você vai observar, no meio daqueles filhos, havia um que naturalmente não desperdiçava nada, que era José. José sabia ser filho, sabia ser companheiro, sabia ser amigo, e acima de tudo sabia ouvir Deus falar. Isso aqui é fundamental. O elemento está ligado com Deus. E quando nós estamos ligados com Deus, naturalmente Deus, ele se revela a nós de várias maneiras. Deus pode se revelar para você nesta manhã, através da palavra. Ele pode se revelar a você quando for deitar à noite, através de um sonho. Ele pode falar com você através de um ato, de um acontecimento, como o Henrique falou ainda agora, do assalto que ele assistiu. Deus fala de várias maneiras. É estarmos com a antena ligada, que ele está falando o tempo todo. E Deus falava com José através de sonhos. Através de sonhos, Deus havia mostrado todo o plano e o projeto da vida de José. Então, se ele conhecia qual era o plano de Deus em sua vida, tudo o que acontecesse, com toda certeza, José, ele saberia que era plano de Deus, que era Deus agindo, era Deus trabalhando. Mas foi difícil ele chegar ao ponto onde Deus queria. Quando ele mostra, revela aquele sonho, justamente que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele, que aqueles feixes se dobravam perante o feixe dele. Então você pode observar Deus mostrando ali aquele plano e estava na mão dele. Agora, José era o tipo de pessoa que eu acho que deve ser esse o procedimento, de não forçar um cumprimento de uma profecia. Quando Deus fala comigo, se Ele falou, Ele vai cumprir. Eu não preciso forçar, eu não preciso correr atrás. Não, eu simplesmente espero, porque se foi Ele que falou, isso vai acontecer. José passou por alguns reveses. A sua maneira de ser atraiu praticamente o ódio dos irmãos, a inveja dos irmãos, ao ponto de jogarem numa cisterna, depois tiraram-no, venderam para os melitas. Ele foi parar na casa de Potifar, ali onde foi traído de uma maneira horrível, que levou ele para o fundo de uma prisão. Mas você não vê em ponto nenhum José reclamando da vida. A atitude dele era a mesma em qualquer circunstância. Estivesse ele do lado do papai, da família, ou na cisterna, ou na cadeia, a atitude de José era única. Era a confiança que ele tinha em Deus. E nós sabemos que foi justamente através daquele sonho de Faraó que ele veio a se colocar como cabeça da nação. José, quanto tempo ele passou sem ter contato com a sua família? Ele naturalmente sabia do sofrimento do pai pela perda do filho, e o pai nunca que se conformou sofria o tempo todo. Quanto tempo José passou sem se comunicar com o pai dele, com a família dele? Quanto? Mais de 14 anos. Porque desde o cumprimento do sonho de Faraó, da vinda de abundância do Egito, foram 7 anos.
E depois mais 7 anos para vir a escassez, quando as nações da terra começaram a vir ao Egito. E nós começamos a observar que qual seria a sua atitude numa circunstância dessa natureza, de ser traído pelo seu irmão, pelos seus irmãos, ou ser traído por um amigo, ser traído por uma pessoa que você menos espera, pelo marido, pela esposa, pelo filho, quem quer que seja. Obrigado. Você sofreu uma traição, como José sofreu. Irmão querido, a natureza humana, ela clama por vingança. Ela clama por vingança. E se você não tiver o Espírito de Deus em sua vida, ou mesmo você tendo, de vez em quando, aquela força humana, ela aflora, ela recorda, ela lembra, vem à tona, vem à memória. E muitas vezes na sua própria memória, na nossa memória, nós brigamos, nós lutamos, nós vingamos. Nós pensamos em passar com um carro por cima daquela pessoa, pedimos que aquele tijolo caia da construção em cima da cabeça dele, ficamos lutando. Temos uma luta interior, temos uma luta interna. Agora, uma coisa é certa: quando você entende que o que acontece na sua vida está nos desígnios divinos, você sabe simplesmente como é que Deus, Ele vai trabalhar. Quando diz a Bíblia, a mim pertence a vingança, então não compete a mim, não compete a eu correr atrás. O que foi que aconteceu com José? Ele tinha a oportunidade de voltar a Canaã. Durante aqueles anos, andando de carruagem no Egito, tendo exército à sua disposição, ele poderia ter vindo a Canaã, visitar o pai, visitar a família, dizer: olha, eu estou aqui, estou vivo ainda. Mas aquilo que eu disse para você, a pessoa, quando conhece o plano de Deus, ela espera a hora de Deus, ela espera o momento de Deus. E aqui no capítulo 45, observe o que diz aqui a Bíblia Sagrada, o versículos 4, resumindo aqui esse episódio, capítulo 45, versículo 4, e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eu sou o vosso irmão. Agora veja a mente de José aqui nessa hora, no versículo 5, onde ele declara: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. O que é o homem cheio da palavra? O que é o homem cheio de Deus? A sua atitude é diferente. José poderia esmagar os seus irmãos, poderia fazer dele o que bem entendesse, tinha autoridade e poder para fazer. Ele naturalmente fez uma brincadeira com os irmãos antes desse momento aqui, antes da sua revelação, mas nós podemos observar como é a atitude do autêntico e verdadeiro cristão. No momento de uma traição, de um episódio tão drástico como esse, de tirar você do seio da sua família e fazer você sofrer numa cadeia, ser vendido como escravo. Irmãos queridos, nós precisamos verificar que a atitude cristã é diferente. Você tem condições de se vingar da sua sogra, do seu sogro, daquele seu irmão que te traiu, daquele que pegou a herança e torrou e deixou você sem nada. Mas se você sabe que a sua vida está na mão de Deus, se você sabe que Deus tem um plano com você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, você sabe que toda atitude, ela depende naturalmente de uma ação.
Nós temos que fazer alguma coisa. Agora, o que eu falei para você aqui foi em relação dos outros para com você. Agora, o que ocorre daquelas burradas que você dá, daqueles passos em falso que você dá, daquela atitude contrária a tudo que você cometeu, que você chegará diante de si totalmente envergonhado? O que fazer para voltar atrás? Qual atitude a ser tomada? Abre aqui no Novo Testamento agora e vamos ver aqui no Evangelho segundo São Lucas, o capítulo de número 15, capítulo 15. E neste capítulo 15 do Evangelho que Lucas escreveu, você vai encontrar aqui naturalmente um episódio marcante da parábola ou da história do filho pródigo. Todos nós conhecemos aqui essa história do filho pródigo, não é? Alimenta vivendo muito bem com a sua família, ao lado do papai, ao lado da mamãe, ao lado do seu irmão, ao lado dos seus criados, pensa tudo à disposição. A hora que ele quisesse, ele poderia lançar mão de um cordeiro, fazer um churrasco com os amigos, chamar os colegas, fazer uma festinha em casa. Podia perfeitamente fazer isso. Mas muitas vezes o elemento quer muito mais. Ele quer aventura. Ele quer ir mais além. Ele começa a extrapolar os seus limites. E daqui a pouco sem pensar. Porque se ele pensasse, não teria agido daquela forma. Não foi simplesmente o fato de ele ter pego o dinheiro da sua herança e ter levado e queimado tudo lá fora. Mas aquele rapaz não pensou na tristeza que ele deixou dentro de casa, o coração de uma mãe partido, o coração de um pai flagelado, justamente porque quando é o pai, quando é a mãe que quer um filho agir dessa maneira, criamos nossos filhos, desejamos eles um futuro melhor, trabalhamos de uma maneira tremenda para educá-los, para orientá-los, para vê-los formados, para vê-los educados, e depois que o menino se forma, torna-se um médico, torna um advogado, torna-se, enfim, um engenheiro, aí dá um pontapé no pai e na mãe, que gastaram noites inteiras para criar aquela criança, até vê-los formados, e de repente não quer saber do pai e da mãe, vai embora, não quer saber o dano que foi deixado para trás, não quer saber a tristeza que ele causou à família, ele quer saber simplesmente cumprir o seu desejo, a sua vontade. Essa é uma atitude totalmente errada. Mas esse moço foi. Tem coisas que Deus permite, irmãos, para dar lição de vida, sabe? Tem ocasiões que Deus deixa aquele filho sofrer, aquela pessoa ser maltratada, machucada, para que ela venha reconhecer o valor da vida, para que ela venha reconhecer o valor de uma família. Ele deixa o elemento de cair numa pocilga, tratar de porcos, coisa asquerosa e triste, justamente para o judeu naquele tempo, e até hoje, né? Até que chega uma hora em que aquele baque, dá aquele toquezinho, é que o Espírito Santo chega e dá um clique na vida da pessoa. E o que diz aqui o capítulo 15, versículo de número 17, olha o que declara aí: e tornando-se em si, e outra versão diz, e caindo em si, aquele clique dado pelo Espírito, na hora do elemento voltar, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu aqui pereço de fome. Irmão querido, a vida do filho pródigo nos dá uma lição de retorno espetacular. Porque tem pessoas que quando caem, ela fica tão envergonhada que ela desaparece do mapa. Ela não sabe reconhecer a sua fragilidade e tratar com o seu eu, com o seu ego,
Mas aqui esse moço mostra no versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, aqui está a atitude correta. Reconheceu o erro, muito bem, mas não é reconhecer o erro e continuar no mesmo estado. Quando ele diz aqui, levantar-me-ei, aqui está a atitude. Diante de um fracasso, diante de um ato impensado, diante de uma atitude incorreta, aqui está a forma correta de nós agirmos. Quando ele declara aqui nesse momento, levantar-me-ei, foi para seu pai, e quando ele estava longe, vindo seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. Aqui está como deve ser feita a autêntica e verdadeira reconciliação. Ela começa uma atitude, é de eu saber tratar com o meu eu. Não é porque eu errei, não é porque eu falhei, não é porque eu fracassei, que eu vou me cobrir de vergonha agora, e me acabar, e me destruir, como muitas pessoas caem na bebida, caem na droga, caem porque cometeu um ato, um desatino, e a tendência é buscar cada vez mais o fundo do poço. Mas a nossa atitude, a atitude do crente, a atitude daquela pessoa que tem, aquele moço quantas vezes assistiu o culto doméstico dentro de casa, quantas vezes naturalmente o pai do filho pródigo reuniu a família para falar de Deus, para falar da Bíblia, da Torá, do Antigo Testamento, da lei mosaica, quantas vezes. Irmão querido, uma das coisas que acontece na nossa vida é que aquilo que nós ensinamos na infância para os nossos filhos, ele nunca esquece. Nunca esquece. Diz a Bíblia aqui, lembra o teu Criador no dia da mocidade, antes que veio maus dias, etc. Ou seja, a pessoa, ela nunca vai esquecer daquilo que você ensinou. Mais tarde, aquele clique vai bater, aquela pessoa vai reconhecer que ela não pertence a este mundo, que ela pertence a uma outra família. Então aquele moço, quantas vezes ouvindo, ele tinha a palavra no coração, e foi essa palavra que agiu, foi essa palavra que fez ele cair em si. Então diz a Bíblia Sagrada que ele levantar-me-ei, e foi para seu pai, e quando de longe viu seu pai, observe só, o pai saiu ao encontro quando viu aquele filho vindo de volta, voltando para sua casa, retornando ao seu lar. O pai não ficou esperando lá sentado, não. Ele, quando viu o filho de longe, ele viu os traços do filho, ele levantou-se e foi e encontrou no meio do caminho. A reconciliação surge quando nós tomamos uma atitude. Não é porque você cometeu um ato errado, não é porque você cometeu um desatino, não é porque você fez alguma coisa que é vergonhosa. Todos nós estamos sujeitos a fraquezas. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu não sei hoje lá no Planalto quem é que vai tirar a primeira pedra, mas o que é que nós observamos é justamente isso. É que nós temos que reconhecer onde caímos, temos que reconhecer a nossa atitude e agir em direção a ela, tá? Isso aqui é de suma importância, é de suma importância. Agora, irmãos amados, nós temos também um outro ponto. Vimos a questão da atitude de uma pessoa que foi acometida de um ato que está de fora para dentro, o caso de José, o caso do filho pródigo, aquilo que eu mesmo pratiquei, aquilo que eu mesmo fiz, né? Agora, esse ponto da minha atitude, ela tem uma importância fundamental, porque eu não posso fazer pensar pelos outros, mas eu posso pensar por mim. E se Deus está falando comigo, é comigo que Ele quer tratar, é comigo que Ele quer falar. Vamos ver mais um episódio aqui, no Novo Testamento, no livro de Lucas. Vejamos aqui uma história que você conhece também, de suma importância. Jesus, quando está evangelizando nos seus tempos, ele chega na casa do publicano Zaqueu. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas.
Lucas 19. Lucas 19. O versículos 8 a 10. Observe o que nos declara aqui a Escritura Sagrada. E levantando-se Zaqueu, versículo 8, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos amados, uma das coisas que nós podemos observar, no momento que você é aquinhoado com a salvação, que somente o Senhor pode nos dar, esta salvação, ela envolve transformação, ela envolve o novo nascimento, ela envolve o novo comportamento, envolve a atitude correta. Uma pessoa que diz que se converteu, que aceitou Jesus como Salvador, e não houve mudança de vida, de comportamento, de atitude, eu duvido da salvação dessa pessoa. Porque essa pessoa naturalmente estará enquadrada naquele quadro que Jesus falou lá, que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós derrubamos montanhas e expulsamos demônios, curamos enfermos. Quantas pessoas que estão curando enfermos, expulsando demônios e estão perdidas? Estão perdidas. Por quê? Porque o compromisso de Deus não é com a pessoa, o compromisso é com o dom, é o dom que opera. Agora, se a pessoa que está fazendo o trabalho não está de uma maneira correta, isso não vai pedir ação divina. Mas a pessoa, ela não tem nada de salva. É um papagaio que viu os outros fazer, viu os outros falar. Ela repete aquilo que vê. Um dia desse eu vi um desses pregadores e nós perguntamos para ele: como é que você faz essas revelações, como é que você profetiza? Disse: olha, eu comecei a ouvir do meu cunhado fazer assim, eu aprendi com ele. Aprendi com ele. É muito fácil. Não é uma ação divina, é uma ação humana. E nós observamos aqui que quando Jesus disse que hoje entrou salvação nesta casa, não foi porque Zaqueu meteu a mão no bolso para devolver aquilo que havia tomado de alguém, não, mas foi pela atitude dele. Porque se existe uma coisa terrível de se converter, irmão querido, sabe o que é? É a nossa carteira, ou um negocinho brabo. É você abrir a carteira para contribuir, para devolver o dízimo que pertence ao Senhor. Uma vez lá no Ibicamp, nós tínhamos um professor que era muito brincalhão, e a esposa dele, americana, chegou e pediu alguma coisa, naturalmente dinheiro. Eu só sei que foi dinheiro porque ele bateu a mão no bolso e disse: ai, meu coração. O coração dele estava na carteira. Então, você pode observar que quando Zaqueu disse: Senhor, se alguma coisa eu defraudei de alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. É difícil alguém fazer isso, mas a atitude do cristão é esta. A atitude do servo de Deus é esta. É a honestidade, é a sinceridade. Receber um troco a mais não é seu? Devolva. Vai fazer uma transação? Faça de maneira correta. Um dia desse, vendo um irmão que ele era comerciante, e alguém chegou na loja dele e perguntou: qual é o preço da camisa aqui? Ele disse: é R$30. Dá para você fazer por 20? Ele disse: não, por 20 eu comprei. Mas na realidade ele não comprou por 20. Será que eu preciso mentir? Por que ele não disse: olha, eu não posso vender por 20, o valor é 30? Mas mentir? Eu comprei por 20, se eu vender por você por 20, o que é que eu estou ganhando? Irmão querido, olha, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em você,
o seu pensamento vai ser o pensamento de Cristo. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios: vós tendes a mente de Cristo. Ou seja, você tem o Espírito Santo em sua vida, que comunica aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, para que você tenha uma atitude realmente especial. Agora, irmãos queridos, percorrendo aqui um pouquinho mais essa questão, a atitude do cristão em relação a Deus, em relação às coisas sagradas. Será que nós estamos fazendo para Deus a coisa, colocando Deus em primeiro lugar, deixando Deus em primeiro ponto? Ele é o top da nossa lista de compromissos? Ele está em primeiro lugar, ou deixamos ele por último? Ou fazemos as coisas para Deus de maneira relaxada, de qualquer forma, de qualquer maneira? O que sobrar, olha, esse fogão velho aqui eu não estou mais usando, eu vou levar lá para a igreja que tem agora, vai ter o coisa lá, como é o bazar, né? Então esse fogão aqui já não está mais funcionando, eu vou levar para a igreja, essa bicicleta velha aqui, essa cama que está quebrada aqui, ó. Irmão querido, vamos abrir aqui o livro de Malaquias. Malaquias é um livro que nem todo mundo gosta de ler, porque fala lá de ladrão, não sei o que, quem rouba o Senhor. Então, o capítulo 1, Malaquias, é um livro antes de Mateus. Mateus, você quando vê antes de Malaquias, você tem o capítulo 1, o versículo de número 7 e 8. Tá? 7 e 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havíamos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, leva para o teu governador uma ovelha cega, quebrada, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Que quando nós queremos fazer a coisa para os outros, para mostrar que nós somos o que somos, nós queremos apresentar uma ideia de pureza, de santidade, para que as pessoas olhem para você e olhem, aquele irmão é uma bênção, olha, aquela irmã é uma maravilha, olha a maneira como ela fala, ela nunca se intromete na vida dos outros, ela nunca chega aqui fazendo comentários depressivos da vida do vizinho, do marido, da esposa. É um tipo de pessoa bacana. Irmãos, muitas vezes nós queremos mostrar para as pessoas uma coisa que nós não somos, porque na realidade, na nossa intimidade, no oculto, Naamã, quando entrava no país dele, depois de uma conquista, montado no seu cavalo, com aquela indumentária de general, Naamã, vitorioso, era uma coisa. Mas quando chegava na intimidade do lar, que entrava no seu quarto, que ia tirar sua roupa, ali aparecia a lepra. O que ocorre é que muitas vezes nós queremos mostrar, as pessoas querem mostrar uma coisa que não é. Na nossa vida como cristão é muito bom estar aqui glorificando a Deus, exaltando o seu nome, entregando o seu dízimo aqui corretamente, tudo muito bem. Mas, irmão querido, nunca faça isso para que os outros simplesmente vejam. E não faça isso simplesmente porque você está no meio de pessoas, mas que a nossa atitude aqui, ela seja mesmo dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Não podemos de forma nenhuma querer enganar a Deus, ofertar para Deus um animal cego, aleijado, coxo,
Não. Ele conhece a intenção do nosso coração. Eu fui, na época que eu era tesoureiro da igreja em Belém do Pará, quando aqueles oficiais vinham trazendo a salva para a tesouraria, que jogava em cima da mesa para a equipe da tesouraria contar, a gente notava, irmãos, que pessoas colocavam dentro da salva tampa de garrafa, dinheiro rasgado que não prestava mais. É isso que não presta lá para ninguém mais. Você vai devolver para Deus, vai entregar para Deus. Para Deus qualquer coisa. Olha, irmãos, eu vou cantar aqui um hino. Eu não ensaiei, mas como é para Jesus, eu vou cantar aqui assim mesmo. Apresentar para Deus qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer forma. Não. Para Ele tem que ser aquilo que é primeiro, a primazia, o melhor. A nossa atitude como cristão, que temos em nossa vida enxertada a palavra, a nossa atitude, ela tem que ser lá em casa como ela é aqui, como ela deve ser na sociedade, como deve ser lá no nosso negócio, nossas transações lá fora. Atitudes do cristão. Eu sei que isso dói, mas é bom doer estando ao lado de Jesus, de que você navegar na bonança em direção ao inferno. Mas precisamos entender naturalmente a nossa posição, a nossa atitude. Nunca querer dar para Deus algo que eu já chego na rua, não vou levar. Para terminar, abra sua Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21. Primeiro Crônicas, capítulo 21, o versículo de número 23, 23, aliás, Crônicas, primeira Crônicas, capítulo 21, 23 em diante. Então disse Omã a Davi: toma-o para ti, faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimento, tudo dou. Disse o rei Davi a Omã: não, antes pelo seu valor o quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Omã, por aquele lugar, o peso de 600 ciclos de ouro. Pagou o preço que era devido. Pegue 600 ciclos. Um ciclo, ele tem aproximadamente 11 gramas. Você vai ver quanto foi que ele pagou, o preço que devia ser do terreno naquela época. Mas Davi não iria oferecer para Deus um sacrifício que não custasse nada dele, que não custasse um valor, que não custasse um preço, que não tivesse um sacrifício. Fazer esmola com o chapéu dos outros é uma coisa. Você tem que ter uma atitude pessoal em direção a Deus e da melhor maneira correta. Nunca traga para Deus algo que não te custou um valor, que não te custou um preço. Vimos alguns tempos atrás uma senhora que foi presa aqui no estado de Goiás, porque estava vendendo carta de motorista clandestina. E na contabilidade dela, depois que pegaram, estava lá escrito: fulano tal pagou tanto pela carta, fulano tal pela carta, somado X, e aqui embaixo ela colocou: dízimo do Senhor, tanto. Oferecer para Deus algo que não lhe custou, ainda é fruto de uma desonestidade, precisamos ter um cuidado muito grande, irmãos. Deus, Ele conhece o teu sentar e o teu levantar. Ele sabe por onde vais. Ele conhece os teus caminhos. Ele conhece os nossos pensamentos. Nem ainda a palavra chegou à boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Deus é bom. O que é que nós estamos falando aqui nesta manhã?
João capítulo 15. A árvore que não dá fruta ele corta, mas aquela que dá, ele limpa, ele poda. É isso que Deus tem feito na nossa vida. Essa palavra é para você, mas ela é para mim também, porque a espada, ela tem 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém, irmãos?